The sermon, The Second Seal, was delivered on Tuesday evening, March 19th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão O Segundo Selo foi pregado na terça-feira à noite, dia 19 de março de 1963, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Let's all stand just a moment for prayer. Boa noite, amigos. Fiquemos todos de pé só por um momento para a oração. Our Heavenly Father, we have assembled again in this solemn assembly tonight. Hallelujah. In the service of the Lord. And Thou hast promised that wherever we would meet together, as many as 2 or 3 of us, that You would be in the midst of us. And we can be assured that You are here, for we have assembled in His name. Nosso Pai Celestial, reunimos-nos novamente nesta solene assembleia esta noite, no serviço do Senhor, e Tu prometeste que onde quer que nos reuníssemos ainda 2 ou 3 de nós, Tu estarias em nosso meio. E podemos estar seguros de que Tu estás aqui, porque nos reunimos em Seu nome. Hallelujah. Now we pray, Father, that You will come tonight and will break this second seal for us. And as the poet has said, he would like to look past the curtain of time, and that's our desire, Lord. It's just to look past and see what lays ahead. Agora rogamos, Pai, que Tu venhas esta noite e abras este segundo selo para nós. E como o poeta disse, ele gostaria de olhar além da cortina do tempo. E esse é o nosso desejo, Senhor. É só olhar além e ver o que está à frente. And we pray that the Lamb that had been slain will come among us now and break the seal and reveal it to us the things we have need to see. E rogamos que o Cordeiro que tinha sido morto venha entre nós agora e abra o selo, e o revele a nós as coisas que precisamos ver. There be some here, Lord, who has not yet entered into this great fellowship around Christ. We pray that tonight that they'll make that eternal decision, be filled with the Spirit of God. Pode haver alguns aqui, Senhor, que ainda não entraram neste grande companheirismo junto a Cristo. Rogamos que esta noite eles tomem essa eterna decisão, sejam cheios do Espírito de Deus. If there be any sick, Father, we pray that you'll heal him. There are many handkerchiefs laying here that I'm holding my hands upon in commemoration of the Bible of St. Paul, where they've taken from his body handkerchiefs and aprons. Unclean spirits left the people and they were healed. Se houver enfermos, Pai, rogamos que Tu os cures. Há muitos lenços que se encontram aqui, sobre os quais estou com minhas mãos, em comemoração à Bíblia, a São Paulo, onde levaram do seu corpo lenços e aventais. Espíritos imundos saíam das pessoas e elas eram curadas. We see the near coming of the Lord. We know that time is drawing nigh. These things has returned again to the church after 1900 years. Vemos a breve vinda do Senhor. Sabemos que o tempo está se aproximando. Estas coisas retornaram à igreja depois de 1900 anos. Now we pray, Father, that you'll grant these things we ask for. Strengthen thy servant and help thy servants everywhere, Lord, especially we who are assembled here tonight,
we might be able to receive the word. We ask in Jesus' name, amen. Amen. Agora rogamos, Pai, que Tu concedas estas coisas que pedimos. Fortalece Teu servo e ajuda Teus servos por toda parte, Senhor. E especialmente nós que estamos reunidos aqui esta noite, para que possamos receber a palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Certainly good to be back in the house of the Lord again tonight, and I know so many of you standing. I'm sorry about that, but there's just hardly anything more we can do. É certamente bom estar de volta à casa do Senhor esta noite. E sei que muitos de vocês estão em pé. Eu sinto muito por isso, mas praticamente não há nada que possamos fazer. We got the church just as increased it to where we can get 300 or 400 more in, but in the special meetings this way it carries a little heavier crowd. Nós tivemos a igreja simplesmente ampliamos a ponto de podermos acomodar 300 ou 400, mais 300 ou 400. Mas as reuniões especiais assim trazem uma multidão um pouco maior. Now, I'm just having a wonderful time praying and studying these seals. I hope you all are too. I'm sure you are. And if it's meaning as much to you as it is to me, it's certainly you're having a wonderful time. Agora, estou tendo tanto proveito, orando e estudando estes selos. Espero que todos vocês estejam também. Eu tenho certeza que estão. Esse está significando tanto para vocês quanto está para mim. É certamente vocês estão tendo grande proveito. And I want to call a girlfriend of mine after the service, and this is her birthday. She's 12 years old today, Sarah, my daughter. Quero ligar para uma namorada minha depois do culto. E é o aniversário dela. Ela faz 12 anos hoje, Sarah, minha filha. And day after tomorrow I have to make another call because it's Becky's birthday. E a seguir, então, depois de amanhã, terei de fazer outra ligação, porque é o aniversário de Becky. Now, tonight we are studying this second seal. And for the first 4 seals, there is 4 horse riders. And I tell you, today something happened again. E agora, esta noite, estudamos este segundo selo. E para os primeiros 4 selos, há 4 cavaleiros. E vou lhes contar, hoje algo aconteceu novamente. And I go and get the old script that I had that I talked on long ago and just sat down there. And I thought, well, I did the very best I could in many writers and things. And I thought, well, read a little while, look over and see this, that. E algo que eu fui e peguei o velho manuscrito que tinha, sobre o qual tinha falado há muito tempo, e sentei-me ali. E pensei, bem, eu fiz o melhor que pude. E muitos escritores e tais, e pensei, bem, vou ler um pouquinho e dar uma olhada e ver isto e aquilo. And the first thing you know, something just happens, and it's altogether different. It just comes in different. Then I grab me a pencil right quick and start writing down as fast as I can while he's there. E de repente, algo simplesmente acontece. E é completamente diferente. Simplesmente vem diferente. Então pego um lápis rapidamente e começo a tomar nota tão rápido quanto possa, enquanto ele está ali. Oh, just something happened just about 1/2 hour ago. I was telling Brother Woods coming down just a few minutes ago, just something, Algo aconteceu cerca de meia hora atrás. Eu estava contando ao irmão Woods enquanto vinha faz poucos minutos. Algo, vocês sabem. There's a lot of things happen you just can't talk about, but just something just took place that just helped me so much.
Vocês sabem, há muitas coisas que acontecem que simplesmente não se pode falar a respeito, vocês sabem. Mas algo aconteceu que me ajudou tanto. I got a friend here somewhere in the building. Of course, you're all my friends. This brother is Brother Lee Vale. He's a precious brother and a real student of the Scripture. Dr. Vale is a Baptist with the Holy Ghost. Tenho um amigo aqui em algum lugar no edifício. Claro que todos vocês são meus amigos. Este irmão é o irmão Liveo. É um precioso irmão e um verdadeiro estudioso da Escritura. O Dr. Vale é um batista com o Espírito Santo. And he's I don't say this complimentary, I just say this because I believe it. I think he's one of the best verse students that I know of along our ranks. Ele é não digo como elogio, só digo porque creio nisso. Penso que ele é um dos estudiosos mais versados que conheço em nosso meio. And he just wrote me a little note here, and was sent it in there by Billy. And Billy couldn't hardly make it out to me. E há pouco me escreveu uma pequena nota aqui e a enviou ali dentro pelo Billy. E Billy mal conseguiu decifrá-la para mim. And I think I haven't read it over, but I was just going to say what he said here, and I just read it, Brother Vale, if you're here. I just read this about 6 months ago. E acho, não a li toda, mas eu ia dizer exatamente o que ele disse aqui. E faz pouco que a li, irmão Vale, se o irmão está aqui. Eu li isso há cerca de 6 meses. I'm not positive, he said. Brother Bill, I'm not positive, but I believe that Polycarp was a student of St. John. That's correct. He was. Não estou seguro, disse ele. Irmão Bill, não estou seguro, mas creio que Policarpo foi estudante de São João. Está certo, ele foi. I think Irenaeus was a student of Polycarp. That's correct, exactly. Irenaeus said Jesus will return when the last elected member of the body of Christ comes in. Amen. That was Irenaeus about 400 years after the death of Christ. Acho que Irineu foi estudante de Policarpo. Está certo, exatamente. Irineu disse que Jesus retornará quando o último membro eleito do corpo de Cristo entrar. Isso foi Irineu, cerca de 400 anos depois da morte de Cristo. He said, when this last age comes in, now that's in the Pre-Nicene Council. You fellows here that read the study Scripture and study the history of the Bible, you find that in the Pre-Nicene Council. And I think it's the first book or the second book. You'll find it. Ele disse, quando esta última era chegar, agora isso foi no concílio pré-niceno. Vocês aqui que leem estudam a Escritura e estudam a história da Bíblia, vocês encontram isso no concílio pré-niceno. E acho que é no primeiro livro ou no segundo livro que vocês encontrarão isto. Now, he saw it years ago that he said at the last one, elected. E agora ele viu anos atrás que ele disse no último eleito, aquele eleito. People think that election is something that's just been something hatched up here lately. That's one of the oldest teachings that we have. Election and calling. As pessoas acham a eleição ser algo que simplesmente foi criada recentemente aqui. Que coisa! Esse é um dos ensinamentos mais antigos que temos. Eleição e chamado. And so Irenaeus, certainly the real students of the Scripture always believed in election. And so Irenaeus is one of the angels of the church age, as we studied. E assim, Irineu, certamente, os verdadeiros estudiosos da Escritura sempre crerão em eleição. E assim, Irineu foi um dos anjos da era da igreja, como vimos quando estudamos. We believe
Of course, now they were all mysteries. They're all hid right here in these seals. You see. Nós cremos, naturalmente. Agora, eles eram todos mistérios. Eles estão todos aqui, certo? Escondidos bem aqui nestes selos. Veja. And they are to be revealed in the last day. How they start off with Paul and Irenaeus and Martin and so forth. Down has come on down to the last age. E devem ser revelados no último dia, como eles começaram com Paulo e Irineu e Martim e assim por diante até chegar à última era. And now, we're trusting now that the Lord will bless us in our efforts tonight. Now, we've been the first seal. I certainly enjoyed that. Amen. The first seal, the blessings that went with it to me. E agora, estamos confiando agora que o Senhor nos abençoará em nossos esforços esta noite. Agora temos estado o primeiro selo, sem dúvida, aproveitei muito. O primeiro selo, as bênçãos que o acompanharam para mim. And now, I don't want to keep you too long, but you see, I'll be going now just again in a few nights, and after this is over, we have to just kind of suffer a little while. E agora, eu não quero segurá-los demais, mas vejam, eu estarei partindo agora novamente, dentro de algumas noites, e depois que isto terminar. E, de certo modo, temos de sofrer um pouquinho. I see Brother Junior Jackson stand there, and I thought I seen Brother Ruddle a few moments ago here somewhere, and them brethren, that's our sister churches that has let out, and the others, we certainly appreciate it. And I see Brother Hooper, I believe, standing up along the wall there from Utica, the church there, and we certainly appreciate your all's fine cooperation in this. E agradeço, e vejo o irmão Junior Jackson em pé. Eu acho que vi o irmão Ruddle faz alguns momentos aqui em algum lugar. E esses irmãos, estas são nossas igrejas irmãs que liberaram o povo e as outras. Nós, sem dúvida, ficamos agradecidos e vejo o irmão Hooper, creio eu, em pé, junto à parede lá de Utica, a igreja de lá. E, com certeza, agradecemos a ótima cooperação de todos vocês nisto. Now, last evening, as we always like in teaching on the seals, we teach it the same way you do on the church ages. Agora, na noite passada, como sempre gostamos, ensinando sobre os selos, nós ensinamos da mesma maneira que se fez com as eras da igreja. And when we got finished with teaching the church age, the last time when I drawed them out here on the pulpit, on a board, how many remembers what took place? E quando terminamos de ensinar as eras da igreja, última vez quando as desenhei aqui no púlpito, num quadro, quantos se lembram do que aconteceu? He came right down, went right back on the wall, and a light and drawed it off himself, right on the wall, before us all. The angel of the Lord stood right here before several hundred people. Ele desceu, foi para a parede de trás numa luz e desenhou ele próprio bem ali na parede, diante de todos nós. O anjo do Senhor esteve aqui neste lugar, diante de várias centenas de pessoas. And now, he's doing something real supernatural now, too. And so we're just expecting great things. E agora ele está fazendo algo realmente sobrenatural agora também. E assim estamos esperando grandes coisas. We don't know. You like to just wait for that great anticipation. Just don't know what's going to happen next. You know, just waiting. Amen. Now, how great God is to us. How wonderful we are so appreciating. Não sabemos, gostamos de esperar por isso. Essa grande expectativa, simplesmente não se sabe o que vai acontecer em seguida. Vocês sabem, só esperando. Agora, quão grande Deus é para nós e quão maravilhoso. Nós tanto o apreciamos. Now, the first and second verse, I'll read it to kind of give a little background, and then we'll take the third and fourth verse for the second seal. And then the fifth and sixth verse is the third seal. And the seventh and eighth is the two verses to each horse rider. Agora lerei os versículos 1 e 2 para servirem de base.
E então tomaremos os versículos 3 e 4 para o segundo selo. E então os versículos 5 e 6 são o terceiro selo. E os 7 e 8 são os 2 versículos para cada cavaleiro. And I want you to watch how these fellows on this pale horse, maybe here it comes, this keeps changing as it goes down. E agora quero que observem como estes indivíduos, neste cavalo amarelo, talvez, aqui vem ele, vai mudando enquanto desce. And then that great last seal to be open, if God willing, next Sunday night, that when it happened, there was just the only thing that taken place was silence in heaven for a half hour. God help us. E então, aquele grande último selo a ser aberto, querendo Deus, no próximo domingo à noite. Que, quando aconteceu, houve apenas, a única coisa que aconteceu, fez-se silêncio no céu por meia hora. Deus nos ajude. Now, I'll read the third verse now. Agora, lerei o versículo 3 agora. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. And there went out another horse, fourth verse, that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. E saiu outro cavalo, versículo 4, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Now, a mysterious thing now, when the beast told John, just come and see. And he didn't see what it was, he just saw a symbol. Agora, uma coisa misteriosa agora, quando o animal disse a João, vem e vê. E ele não viu o que era. Ele só viu um símbolo. And that symbol, for the reason it was, he said, come see, but he saw a symbol that he was to symbolize it to the church in a way that they would watch until it came to the last age, and then the seal would be open. E esse símbolo, a razão porque ele disse, vem, vê, mas ele viu um símbolo, que era para ele usar como símbolo para a igreja, de maneira que ela o observasse até que chegasse a última era, e então o selo seria aberto. Now everyone understands that now. See, the seals will be open. And aren't you happy to be living in this day? See, not only that, friends, but always remember now, last Sunday morning, where the whole thing was based on simplicity. Yes. Agora todos compreendem isso agora? Vejam, os selos seriam abertos. E vocês não estão alegres por estarem vivendo neste dia? Isso, vejam, não só isso, amigos, mas lembrem-se sempre, pois do último domingo de manhã que foi a base para tudo. Simplicidade. Estão vendo? Simple, humble, happens in such a way that people just go right on by and don't even know it happens. Simples, humilde. Acontece de tal maneira que as pessoas simplesmente passam sem notar e nem sabem que isso está acontecendo. And remember, we are looking for the coming of the Lord anytime. And when we made a statement that perhaps the rapture would be the same way. E lembrem-se, estamos esperando pela vinda do Senhor a qualquer momento. E quando eu fiz uma declaração de que talvez o arrebatamento seria da mesma maneira. It'll be gone, over, and no one will know nothing about it. It'll just come like that. See, usually just go on back to the Bible and look how it happens like that. Yes, amen. Ter-se-á ido o passado, e ninguém saberá nada a respeito. Simplesmente virá assim, estão vendo? E normalmente, consultem a Bíblia e vejam como acontece assim. Estão vendo? Even as great a thing as the Lord Jesus coming.
Nobody knew nothing about it. They thought that crank, somebody, the churches said, just a fanatic. He's really crazy. He said he's a madman. We know thou art mad. Mad means crazy. Mesmo uma coisa tão grande quanto a vinda do Senhor Jesus, ninguém soube nada. Pensaram, aquele sujeito esquisito. As igrejas disseram, não passa de um fanático. Ele está realmente louco. Disseram, ele é doido. Sabemos que estás doido. Doido quer dizer louco. We know you got a devil and it's run you crazy. And you try to teach us when you were born out there illegitimately, where you was born in fornication. Sabemos que tens demônio, e isso te deixou louco. E procuras ensinar-nos? Quando nasceste lá ilegitimamente, tu nasceste em fornicação. Try to teach man like us, the priest and so forth, the temple. Well, my, that was an insult to them. Procuras ensinar homens como nós, os sacerdotes, e assim por diante, no templo? Bem, que coisa, aquilo era um insulto para eles. When John came, been talked about down through the ages from Isaiah to Malachi, that's 1,200 or 712 years. He had been seen of the prophets coming. Quando João veio, falou-se dele através das eras de Isaías a Malaquias. São 1.200 ou 712 anos tinha sido visto pelos profetas que ele viria. Everybody was looking for him to come, expecting it at any time. But the way he come, he preached and done his service and went on into glory. Todos estavam esperando que ele viesse, esperando a qualquer momento. Mas a maneira que veio, ele pregou e fez seu serviço e foi para a glória. And even the apostles didn't know it. Right. For they asked him, they said, now if the Son of Man is going to Jerusalem, all these things to be offered, said, why is it the Scripture says that Elias is going to come first? E nem os apóstolos o souberam, porque lhe perguntaram, disseram, agora, se o Filho do Homem vai a Jerusalém, todas estas coisas para ser oferecido, disseram, porque a Escritura diz que Elias virá primeiro? Jesus said he's already come, you didn't know it. Jesus disse, ele já veio e não o soubestes. And he did just exactly what the Scripture said he would do, and they did to him just what was listed. And they couldn't understand. He said it was John. And they woke up to it. E ele fez exatamente o que a Escritura disse que faria. E fizeram com ele exatamente o que estava escrito, está vendo? E não puderam entender. Ele disse, foi João. E então, veja, eles despertaram para isso. And even at last, after all the things he had done, and the signs that it had showed him, and had even called him and said, which one of you can condemn me of sin? Unbelief. If I haven't done just what the Scripture said that my office would do when I come to the earth, then show me where I've sinned. E quando até mesmo, finalmente, depois de todas as coisas que ele tinha feito, e os sinais que lhes mostrou, e até os tinha chamado, disse, quem dentre vós me condena de pecado, incredulidade? Se não fiz exatamente o que a Escritura disse que meu ofício faria quando eu viesse à terra, então mostrai-me onde pequei. Está vendo? And I'll show you what you're supposed to be, and let's see whether you believe it or not. See? He'd come right back and said, you're supposed to believe on me when I come. Então eu vos mostrarei o que devíeis ser, e vejamos se credes ou não. Está vendo? Ele teria respondido e dito, devíeis crer em mim quando eu viesse. They didn't do it, see? So they know better than tying on him on that. But he said, which one of you can accuse me of unbelief? See? Haven't I done just what it was? Eles não creram, veja, assim sabiam que não deviam acusá-lo disso. Mas ele disse, quem dentre vós pode me acusar de incredulidade? Está vendo? Não fiz exatamente o que era? And even the apostles going along stumbled. We know how the Scriptures go. Then finally at last they said, now we believe. We believe that no man has to tell you, for you know all things. E mesmo os apóstolos que acompanhavam tropeçaram. Sabemos como dizem as Escrituras. Então, finalmente, ao final, eles disseram, agora cremos.
Cremos que ninguém tem de dizer-te porque sabes tudo. Now, I'd just like to see his face. He must have looked at him and said, "Well, do you now believe?" Finally, it dawned on him. Well, it wasn't supposed to be maybe till that time. And God works everything just right. You know, I love Him for that. Agora, gostaria de ter visto o rosto dele. Ele deve ter olhado para eles, dito, bem, credes agora? Finalmente vocês se conscientizaram. Bem, não era para ficar, talvez, até aquele tempo, veja. E Deus opera tudo certinho, você sabe. E eu o amo por isso. But now we're thinking of our age now, because we get talking on that, we won't get into these seals at all. Mas agora estamos pensando em nossa era agora, porque se ficar falando sobre isso, não entraremos nestes selos, de modo algum. And now remember, I'm getting much requests for prayer for the sick, and I'm praying for all the time for every request they get in for the handkerchiefs and things, and if we can get these seals finished, up to the last seal, Sunday morning, if it be the will of the Lord, we'd like to have just a good old-fashioned healing service here, where you just take the entire morning for praying for the sick. E agora lembrem-se, estou recebendo muitos pedidos de oração pelos enfermos. E estou orando pelos o tempo todo, por todo pedido que recebo e pelos lenços e coisas tais. E se pudermos terminar estes selos até o último selo, domingo de manhã nós, se for a vontade do Senhor, gostaríamos de ter um bom culto de cura antiga aqui, vocês sabem, onde se dedica a manhã inteira à oração pelos enfermos. And I'm pretty sure it'll be a strange healing meeting. See, I just have a feeling like that. And not strange, but it may be a little strange to some. See what? E eu estou bastante confiante que será uma estranha reunião de cura. Estão vendo? Estou com um sentimento assim. Vejam. E assim, não estranho, mas pode ser um pouco estranho para alguns. Vejam o que quero dizer. Now, how great is God's grace to reveal His secrets to us in this day. Now, we all will believe that we're living in the last day. We believe that. And remember, the secrets was to be revealed in the last day. Agora, quão grande é a graça de Deus de revelar seus segredos a nós neste dia. Agora todos cremos que estamos vivendo no último dia. Nós cremos nisso. E lembrem-se, os segredos deveriam ser revelados no último dia. And how does He reveal His Word, His secrets? The Bible. Would you like to read where He says it? Let's just turn over and see how He reveals His secrets. E como Ele revela a sua palavra, seus segredos? A Bíblia disse. Gostariam de ler onde Ele diz isso? Vamos abrir e ver como Ele revela seus segredos. Now I want you to read Amos. Turn over to the book of Amos. And I want you to read in the 3rd chapter of Amos and the 7th verse. All right. Agora quero que leiam Amós, abram no livro de Amós e quero que leiam no capítulo 3 de Amós e o versículo 7. Muito bem. I'll read the 6th verse too. Lerei o versículo 6 também. Shall a trumpet blow in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord has not done it? Surely the Lord will do nothing, but He revealeth His secrets unto His servants, the prophets. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Now, in the last days, it's predicted to us that there will rise a prophet. Now, we know that we've had all kinds. I realize after looking around tonight, I'm speaking here where students are sitting, and I'd like for you to understand me, and you realize these tapes cover the world, see, just about all the world. Agora, nos últimos dias, foi-nos predito que se levantará um profeta. Agora, sabemos que temos tido todos os tipos.
Agora, eu me dou conta, depois de dar uma olhada aqui esta noite, que eu estou falando onde há estudiosos sentados. E eu gostaria que vocês me entendessem. E vocês compreendem estas fitas, percorrem o mundo. Vejam, praticamente todo o mundo. And I want you to not by no means think that I am trying to inject some kind of a cult of Elijah's blankets or robes and all those things we've had plenty of. But you know, all those things are only a forerunning of the real thing that is to come to throw the people off. E eu não gostaria que vocês, de forma alguma, pensassem que estou tentando injetar algum tipo de seita, a dos cobertores ou mantos de Elias. E temos tido todas essas coisas de sobra. Mas, vocês sabem, tudo isso é só um prenúncio da verdadeira coisa que há de vir para confundir as pessoas. Did you know we had false leaders raised up, false messiahs before Christ come? Did not the teacher of that day, that mighty teacher Gamaliel, when the question come up about beating these men and so forth, he said, let them alone. If it's of God, why, you'll be fine fighting against God. But if it isn't of God... Sabiam que tivemos falsos líderes que se levantaram, falsos messias, antes que Cristo viesse? Não, o mestre daquele dia, aquele poderoso mestre, Gamaliel, quando a questão surgiu acerca de açoitar estes homens assim por diante, ele disse, deixai-os, se é de Deus, ora, sereis achados combatendo contra Deus. Mas, se não é de Deus... Didn't a man raise up not long ago to take 400 into the wilderness and so forth? We have those things. What was it? All forerunning the real thing when it comes. Disse, não se levantou um homem não faz muito e levou 400 para o deserto e assim por diante? Nós temos essas coisas. Que foi isso? Foi tudo precursando a coisa verdadeira quando viesse. Now, see, Satan raises those up. What's the shrewdness of this fellow that we're talking about here, Satan, where we're unfolding him right here? Just stripping him down by the Scriptures and letting you see who he is. That's what's supposed to be done. Agora veja, Satanás levanta esses. Observe a astúcia deste indivíduo de que estamos falando aqui, Satanás, o qual estamos revelando aqui, simplesmente desnudando-o pelas Escrituras e deixando-os ver quem ele é. É isso que o que deve ser feito. And you remember, he has not tried to go in and be a communist, Satan hasn't. He's an antichrist. So close that Jesus said would deceive the very elected. And that's the ones that's hid down in these seals, whose names are on the book since the foundation of the world. E lembre-se, ele não tentou entrar e ser um comunista. Satanás não tentou. Ele é um anticristo. Tão semelhante que, Jesus disse, enganaria até os escolhidos. E esses são aqueles que estão escondidos sob estes selos, cujos nomes estão no livro desde a fundação do mundo. He is a shrewd fellow. And when he sees this thing coming up, then he throws everything he can out there to upset it before it gets there. Ele é um indivíduo astuto, e quando vê isso chegando, se aproximando, então ele põe tudo o que pode para fora, para atrapalhar antes que chegue. Did you know there will be false Christ arise in the last days? It should follow immediately after this great message that this a brother will speak that will actually come, be anointed in the spirit of Elijah. Immediately. Sabia que surgirão falsos cristos nos últimos dias? Seguir-se-ia imediatamente após isto, após esta grande mensagem que este irmão falará, que verdadeiramente virá, será ungido no espírito de Elias, imediatamente. And they'll mistake him. Some of them will think he's the Messiah. But he'll strictly say no. Because it's got to be coming like John. E o interpretarão mal. Alguns acharão que ele é o Messias, mas ele estritamente dirá não, porque tem de vir como João. In the time of John the Baptist, when he came out there to preach, they said to him, aren't you the Messiah?
Aren't you he? He said, I am not. I'm not worthy to loose his shoes. But I baptize you with water, but he'll baptize with the Holy Ghost. No tempo de João Batista, quando ele saiu a pregar, disseram-lhe, não és tu o Messias? Não és tu aquele? Ele disse, não sou digno de desatar suas sandálias, mas eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. And John was so sure that he's on earth, he said, he is among you somewhere now. But he didn't know him till he saw that sign come down upon him. E João tinha tanta certeza que ele estava na terra que disse, ele está entre vós, em algum lugar agora. Mas ele não o conheceu até ver aquele sinal descer sobre ele. Then, when he seen that light coming down and spread out like a dove and lit up on him, he said, there he is. That's him. But John was the only one saw it, you know. John was the only one who heard the voice. All the rest of them there, no one heard it. Então, quando viu aquela luz descer e estender-se como uma pomba e resplandecer sobre ele, ele disse, aí está, é ele. Mas João foi o único que a viu, vocês sabem. João foi o único que ouviu a voz. Todos os demais lá, ninguém a ouviu. But then when the real true servant comes on with all the impersonation to it, it's to upset the people's mind. Satan does that. And those who can't discern right from wrong, they just tumble over. But the elected won't do it. The Bible said he wouldn't be able to deceive the elected. Mas então, quando o servo realmente verdadeiro vier, com toda a personificação, é para perturbar a mente das pessoas. Satanás faz isso. E aqueles que não podem discernir o certo do errado, eles simplesmente tropeçam. Mas os escolhidos não. A Bíblia diz que ele não conseguiria enganar os escolhidos.